Bom, então agora nós iremos discutir um pouco sobre o conteúdo de análise combinatória, que é um componente curricular de matemática, trabalhado no terceiro ano do ensino médio, envolvendo o estágio 4 do curso de licenciatura de matemática pela UESM. Então, a análise combinatória ela é a área da matemática que estuda métodos de contagem e a formação de agrupamentos. Então, todos esses métodos são interessantes, de se realizar, pois são de extrema necessidade, inicialmente, nós sabermos identificar se vai ser de contagem ou de agrupamento, que é uma das formas de se analisar a combinatória. E para isso, nós temos inicialmente o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Esse princípio fundamental da contagem vem trazer o sentido de que, independentemente das X possibilidades ou sequências, a quantidade de opções que nós temos será multiplicada entre elas e assim nós teremos um resultado. Por exemplo, aqui nós temos a fórmula total de algo, vai ser igual a vezes x, a vezes b, vezes c, vezes x, e assim sucessivamente, que aqui representa a quantidade de opções dada por alguma questão, por algum problema. Por exemplo, se eu tenho quatro camisas, e eu tenho três shorts, três bermudas. Então, quantas formas eu posso estar combinando essas quatro camisas e essas três bermudas? Então, seguindo esse sentido, realizando uma multiplicação, nós temos um total igual 4 camisas vezes 3 bermudas, que totaliza o quê? Em 12 possibilidades. 12 possibilidades diferentes de eu agrupar essas camisas e esses shorts, como um look diferente. Então, eu tenho 12 formas de fazer esse processo. Então, inicialmente, nós temos essa ideia de que eu posso ter diversas formas de realizar algo. E com base nesse sentido inicial da análise combinatória, nós vamos aprofundar agora nos seus tipos de análise. Bom, continuando aqui, como nós já discutimos inicialmente o sentido, da análise combinatória em seu fundamento principal, que envolve a organização de combinações e de arranjos, diversos, e também já discutimos um pouco sobre o princípio fundamental da contagem, envolvendo multiplicações das diversas opções existentes. Nós iremos iniciar, conhecendo um pouco mais sobre alguns tipos de análise combinatória, como por exemplo a permutação. Então, do que se trata a permutação? Ela é usada quando queremos organizar todos os elementos de um grupo, onde a ordem importa. Então, essa palavrinha aqui, ela é chave para nós discutirmos o assunto agora, que envolve a análise combinatória na permutação. Então, a ordem dos elementos de um grupo que vai ser organizado, que vai ser discutido, que vai obedecer a alguma sequência, essa ordem ela importa. E nós temos que ter um cuidado muito grande para realizar a tarefa, para responder corretamente algum conteúdo envolvendo permutação. Então, a fórmula simples da permutação, nós temos em que Pn, permutação de algum número, é igual a esse número, que nessa nomenclatura envolve o quê? O fatorial do número total. Então, por exemplo, a questão irá nos dar algum número, natural quaisquer, e nós iremos
utilizar nessa nomenclatura o número para o envolver em um esquema fatorial. Como exemplo, nós vamos citar a seguinte forma. Nós temos João, Maria, né, Ana e Miguel. João, Maria, Ana e Miguel. Então, nós temos que organizar João, Maria, Ana e Miguel em uma fila, né, onde cada um vai ocupar o seu lugar. E nesse sentido de ocupação de lugar, a ordem importa. Porque se João, por exemplo, ocupar o primeiro lugar da fila, ele só vai estar ocupando, obviamente, esse primeiro lugar. Ele não consegue ocupar o primeiro e o terceiro lugar da mesma fila, né? E assim sucessivamente, a mesma lógica para os demais participantes dessa fila. Então nós temos que permutação de 4, que são 4 integrantes, é igual a 4 fatorial. E como que nós devemos responder esse 4 fatorial? O 4 fatorial será respondido da seguinte forma. Bom, como exemplo da permutação, nós podemos citar o seguinte problema. Nós temos 4 pessoas distintas para organizá-las em uma fila, né? Então, obviamente, se nós temos 4 pessoas, essa fila será composta, né, de 4 posições. E nessas posições, cada pessoa irá ocupar um lugar. Então, a ordem importa nesse caso. Porque, por exemplo, a pessoa 1, que ocupar a posição 1, ela não consegue ocupar a posição 3 da mesma fila. Então, ela só irá ocupar apenas uma posição na fila. Então, isso é um exemplo prático de onde a ordem importa e que nós precisamos segui-la. Então, se nós citamos 4 pessoas, então será uma permutação de 4 igual a 4 fatorial. Então, como é que nós iremos fatoriar o 4? Por exemplo, na primeira posição, nós temos 4 formas, né, de uma dessas 4 pessoas. Bom, então, como nós já discutimos um pouco inicialmente sobre a análise combinatória, né, nas suas funções iniciais, que ela organiza arranjos, combinações, organiza sequências, que é o que nós iremos discutir agora em uma das suas classificações. Como nós já observamos também o sentido do PFC, que é o princípio inicial da contagem, né? Então onde nós vimos que a multiplicação das opções de um determinado problema auxilia para que possa estar realizando as respostas de alguma atividade que envolve esse sentido de possibilidades. Então nós iremos discutir uma delas agora, que é a permutação. Então a permutação ela é usada quando nós queremos organizar todos os elementos de um grupo, onde a ordem importa, né? Então essa palavrinha aqui ela é chave para nós compreendermos esse sentido. A ordem importa. Então nós vamos seguir observando que precisamos ter um cuidado maior para nós realizarmos, né, essa atividade sobre permutação. Então a fórmula simples, nós temos aqui Pn é igual a essa nomenclatura. Então essa nomenclatura aqui presente, ela indica que o número representado por n, até então um número desconhecido, né, que pode ser qualquer número, ele vai ser o quê? Ele vai ser fatorial
do número total. Então, nós temos um número que vai ser fatorado, né, de uma certa forma. Então, dando um exemplo prático aqui, por exemplo, nós temos 4 pessoas que serão organizadas em uma fila, né? E 4 pessoas sendo organizadas em uma fila, a ordem importa. Por quê? Porque nós precisamos compreender e analisar e ter o cuidado necessário de observar que, nesse sentido, nós iremos, cada pessoa que ocupar o seu devido lugar na fila, ela irá ocupar apenas aquele lugar. Por exemplo, a pessoa que ficar no primeiro lugar na frente, ela só consegue ocupar esse primeiro lugar. Ela não consegue ocupar o primeiro e o terceiro lugar da mesma fila, por exemplo. E assim, né, consecutivamente. Então, por exemplo, permutação de 4. 4, porque são 4 pessoas, né, que irão participar dessa organização da fila. 4 em forma fatorial. E aqui nós iremos responder. No primeiro lugar, nós temos o quê? 4 possibilidades dessas 4 pessoas serem, né, o primeiro lugar dessa fila. Então, inicialmente, nós temos 4 como uma forma de multiplicar. Depois, colocado uma pessoa no primeiro lugar, nós não vamos ter mais 4 possibilidades para o segundo lugar, mas nós iremos ter o quê? 3. Nós iremos ter agora 3 possibilidades, porque uma pessoa já ocupou o primeiro lugar. Tendo uma pessoa no primeiro e outra no segundo, no terceiro lugar, nós iremos ter apenas o quê? 2 pessoas. 2 pessoas aqui para ocupar o terceiro lugar. E no quarto lugar, nós teremos, né, agora apenas o quê? Uma pessoa para ocupar o quarto lugar. Então aqui nós percebemos no sentido prático de que a ordem importa, a ordem ela é necessária. Então nós temos 4 vezes 3 igual a 12, 12 vezes 2 igual a 24, e 24 vezes 1, né, igual a 24. Então nós temos 24 formas de organizar essas pessoas, né, em uma fila, sendo que cada uma vai ocupar o seu lugar na fila. Bom, continuando, pessoal, então agora nós temos uma outra forma de realizar a análise combinatória, que é por meio do arranjo. O arranjo ele é usado quando nós escolhemos apenas uma parte dos elementos disponíveis e a ordem escolhida importa. Então, outro sentido aqui que nós analisarmos é que a ordem escolhida ela importa e ela é necessária. Então, nós temos como fórmula para os arranjos arranjo de uma certa quantidade de números e uma certa quantidade de possibilidades é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, nós vamos observar se que essa fórmula para nós adentrarmos aqui em um exemplo prático. Em uma eleição com 10 candidatos para escolher o presidente e o vice. Então, de uma forma já esquematizada, nós temos aqui, nós temos que arranjo de 10 candidatos, né, como aqui a questão nos dá, 10 candidatos, envolvendo o que? 2 cargos, que é o que? O cargo de presidente e o de vice-presidente. Então, tendo 2 cargos, nós temos o que? 2 ordens, né, a procurar, a se saber. Então, o arranjo é de 10 o que? Quantidade total, o número total é 10, e nós temos 2 possibilidades para respondermos aí, que no caso, o que? 2 cargos, de presidente e vice.
Então, colocando na fórmula n, número total, no caso aqui 10, fatorial, dividido por n novamente, que é 10, menos a possibilidade, que são duas, que é presidente e vice. Então, 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial. Continuando aqui a fórmula para nós respondermos, 10,2 é igual. Bom, respondendo aqui, nós temos 10 fatorial dividido. Realizando aqui a simples conta da subtração, nós temos que 10 menos 2 é igual a 8, né? 8 fatorial, certo? E agora nós precisamos continuar. Precisamos agora igualar esse 10 fatorial com 8 fatorial, para nós podermos eliminarmos, né? Porque se o 10 é maior do que o 8, então nós temos a possibilidade de chegar aqui até o 8. Então nós temos que 10 fatorial, seguindo aqui a fórmula da questão, nós temos 10 vezes 9 vezes 8. Pronto. Por que nós fizemos apenas até o 8? Porque nós temos um outro 8 fatorial embaixo. Então, tendo dois números no mesmo sentido, nós podemos apenas o quê? Cortar, ó. E aí nós temos apenas o 10 vezes 9, que vai indicar o resultado da nossa questão, né? 10 vezes 9 igual a 90. Então, nós temos 90 possibilidades, né? De que entre esses 10 candidatos, nós temos 90 possibilidades de que eles possam ser presidente e vice sucessivamente. Bom, então, para finalizar, uma das formas também de análise combinatória é a combinação. A combinação ela é aplicada quando nós queremos selecionar um subgrupo de itens, por exemplo. Mas a ordem não importa. Então, ao contrário da permutação e do arranjo, a combinação não importa a ordem. Então, assim, já traz um sentido mais livre, né? De nós resolvermos uma determinada questão. Então, nós temos aqui a fórmula, né, de combinação, onde o número total e as possibilidades é igual a um número fatorial dividido por possibilidade fatorial e depois número menos possibilidade, consequentemente também fatorial. Então, como exemplo prático para nós compreendermos aqui, nós temos que escolher 3 alunos de uma sala com 5 pessoas para realizar uma limpeza na mesma. Então, assim, são 5 pessoas nessa sala e nós iremos escolher 3, né? Ou seja, nós já temos um grupo e iremos escolher um subgrupo, né, de alunos para realizar uma limpeza na sala. E esses 3 alunos que nós iremos escolher para realizar essa limpeza, não importa o sentido da ordem, né? Não é assim, obrigatório seguir uma ordem concreta, não importa. Então, resolvendo, nós temos aqui em que combinação de 5 pessoas no total, né? Organizar em um subgrupo de 3, montando a fórmula, né? Nós temos 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Respondendo aqui, nós temos 5 dividido por 3 fatorial igual. Bom, 5 fatorial por enquanto a gente conserva. E nós temos o que? Dividido por 3 fatorial. 5 menos 3 igual a 2, né? Então nós temos 2 fatorial, certo? 2 fatorial. Então, continuando, nós temos 5,3 igual. Agora nós precisamos o que? Fatoriar um pouco o 5, para que nós possamos chegar no 3 e realizar aqui no mesmo exemplo do corte, né? De cortar o mesmo número. Então, nós temos 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial
2 fatorial. Lembrando que aqui está multiplicando também, consequentemente. Então, 3 fatorial e 3 fatorial a gente corta. Continuando apenas o quê? Apenas 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial. 5 vezes 4 nós temos que é igual a 20, né? E 2 fatorial, resolvendo, nós temos que 2 vezes 1 continua sendo 2, né? Então, nós temos 20 dividido por 2, totalizando aqui em um resultado de 10 possibilidades, né? Porque 20 dividido por 2 é igual a 10. 10 possibilidades de nós agruparmos esse subgrupo de alunos para realizar a limpeza da sala. Então, isso é um pouco do sentido da análise combinatória na combinação.